Quem realmente destrói o ambiente? O Rio Grande do Sul sofre com uma enchente histórica que atinge mais de 80% dos seus municípios. No último verão, no Rio de Janeiro, a temperatura chegou a 45 graus. Os rios no Amazonas atingiram em 2023 os níveis mais baixos da história. Mas o pior cego é aquele que não quer ver. O senhor pessoalmente acredita em aquecimento global? Eu não acredito, ok? Ouvi doutores da universidade aqui de Brasília comentando sobre esse assunto. É assim que agem os políticos negacionistas, aqueles que defendem incondicionalmente o mercado, seja nas serras gaúchas ou em terras indígenas na Amazônia. No dia 10 de maio, o Rio Grande do Sul já registrava 113 mortes e 146 desaparecimentos, mortos por afogamento, deslizamento de terras ou eletrocutados devido às enchentes. 2 dias antes, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado se preparava para um projeto de lei que quer reduzir a cobertura de floresta obrigatória para imóveis rurais na Amazônia de 80% para até 50%. O projeto é de autoria do senador do PL Jaime Bagatoli, um fazendeiro catarinense radicado em Rondônia. Defensor do garimpo e das monoculturas em terras indígenas, Bagatoli tem uma fazenda de 1.118 hectares dedicada à pecuária bovina. Em área contígua, o senador registrou outros 2.500 hectares, como identificamos no relatório Os Invasores. Bagatoli declara ser sua uma área dentro do território Rio Omerê, onde vivem indígenas de recente contato. O relator do projeto é Márcio Bittar, do União Brasil do Acre. Ele também foi relator da CPI das ONGs. Bittar apoia a construção de uma estrada que cortaria ao meio a Serra do Divisor, um reduto de floresta na fronteira com o Peru. Diante da comoção causada pelo desastre no Rio Grande do Sul, a CCJ não votou o projeto. Bittar faltou à sessão por doença. Os dois fazem parte da bancada ruralista. Desde o início desta legislatura, no ano passado, ela tentou emplacar 28 projetos de lei do chamado Pacote da Destruição. São diversas frentes, do marco temporal à anistia aos desmatadores, da implosão da lei de licenciamento ambiental ao libera geral de Bittar e Bagatoli na Amazônia. Dois gaúchos ruralistas se destacam historicamente nessas articulações no Congresso. O negacionista Luiz Carlos Reins, do PP, é autor do projeto que autoriza a irrigação para a produção agropecuária em áreas de proteção permanente. E Alceu Moreira, do MDB, assina o projeto que deixará vulneráveis 48 milhões de hectares de campos nativos no país. Isso atingiria 5% do território brasileiro, inclusive 32% do Pampa, o bioma símbolo do Rio Grande do Sul. Moreira é do litoral, da cidade de Osório, uma das menos atingidas pelas chuvas. Reins é de Candelária, no interior do estado. O município de 30 mil habitantes teve seu centro totalmente destruído. Mas a onda de destruição tem a assinatura do governador Eduardo Leite. A Folha de São Paulo contou que em seu primeiro ano de mandato, o tucano alterou 480 normas do Código Ambiental. Agora, em 2024, ele sancionou uma lei que flexibiliza a construção de barragens e outros reservatórios de água dentro de áreas de proteção permanente. Será mesmo que Eduardo Leite só percebeu agora? E com a mais profunda dor no coração, eu sei dizer que será ainda mais do que isso. Mesmo diante de tudo o que aconteceu, o governador defende sua política ambiental, que traz facilidades para o mercado
e para os proprietários de terras. Eu vi, por exemplo, uma crítica dizendo que o governo fez alteração em 500 artigos da legislação ambiental. Mas eles não dizem, por exemplo, que entre esses 500 artigos foi criada a figura do pagamento por serviços ambientais, em que a gente faz, aí abre espaço para fazer pagamentos para aquelas pessoas que protegem o meio ambiente. Isso está lá previsto nessa legislação, não existia. Com os prefeitos não é nada diferente. Um dos municípios mais atingidos pelas chuvas foi Eldorado do Sul, que fica às margens do Guaíba, em frente de Porto Alegre. Estamos aqui com 20, 30 mil pessoas desabrigadas, sem comida, sem água, sem colchão, né? E tem alguns que estão debaixo de abrigo e tem uma grande parte que está na rua, mas não tem água potável para beber, não tem comida, não tem colchão, não tem banheiro. O município está sendo evacuado, a pedido do próprio prefeito, inclusive, Hernani de Freitas Gonçalves. Eleito pela terceira vez, ele se considera um tradicionalista. Dono de terras no município, segundo sua declaração ao TSE, ele fez, entre uma e outra eleição, serviços de terraplanagem, com uma empresa que ele não declarou à Justiça Eleitoral. De olho nos ruralistas, acessou um processo na Justiça que mostra uma área desmatada no Parque Estadual do Delta do Jacuí. O nome do prefeito aparece exatamente como contratado para derrubar as árvores. Isso em uma das regiões mais devastadas pelas enchentes. Ou seja, não estamos diante de um planeta destruidor, mas de um sistema destruidor. Os políticos dizem estar comovidos. Será então que o senador negacionista vai mudar de ideia? Será que os políticos, gaúchos ou não, deixarão de aprovar leis contra o ambiente? De olho no clima, de olho nos políticos, de olho nos ruralistas.